Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 13 e antes de estudarmos a lição de número 13, nós vamos fazer um encerramento de todo o trimestre. Vamos passar em cada lição, pegando o texto áureo e a verdade aplicada e depois desta revisão iniciarmos a lição que é desse dia de hoje. Então, o encerramento do trimestre aqui na AD Brasil. Os 10 mandamentos. Foram 3 meses estudando os 10 mandamentos. 4 mandamentos em relação a Deus. 6 mandamentos no sentido horizontal, em relação ao próximo. Então, a nossa querida EBD, a gente nunca esquece, onde muitos têm aprendido e têm se edificado espiritualmente. Nós estamos estudando os 10 mandamentos que foram dados lá no deserto, mas é para aplicar no nosso cotidiano. Hoje, ele tem aplicação. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Os 10 mandamentos foi intenção de Deus que nós sejamos abençoados. Nós não caiamos em erros, mas estejamos servindo a Deus. Esse é um grande mandamento. Deus quer nos abençoar. Então, os mandamentos foram dados lá no deserto. Moisés passou para aquele povo e o mandamento tem validade até o dia de hoje. O salmista diz no Salmo 1, versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei de Jeová e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do salmista, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E à nossa disposição estão os 10 mandamentos e toda a lei, que mais ainda dos 10 mandamentos, para que nós meditemos e colocamos em prática. Então, sem muitas delongas, nós estudamos todos os 10 mandamentos. Estudamos uma primeira lição introdutória, depois as que estão concluindo, mas passamos por cada mandamento, meditando, estudando e tirando ensinamento para a nossa vida prática. Então, na lição de número 1, nós estudamos os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus. É uma lei estabelecida por Deus para que nós tenhamos uma vida abençoada. Na lição de número 1, o povo peregrinou pelo deserto e foi acampar perto do Monte Sinai. Então, a peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Saiu da escravidão no Egito, passou pelo Mar Vermelho e foi acampar perto do Monte Sinai. E perto do Monte Sinai tem espaço suficiente para acampar aquele grande povo, e Moisés subiu ao monte para receber as ordenanças de Deus para aquele povo. Aquele povo precisava de uma lei, que eles vivessem de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus e agradando ao próximo. E ali Moisés recebeu a lei. A lei está no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós enfatizamos nessa escola os 10 mandamentos, mas a lei dada a Moisés é muito ampla. Está nos 3 primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Torá, ou o Pentateuco para nós. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, eles dão até uma forma assim do Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés. Na lição de número 1, nós tivemos como texto áureo Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Quando é que é para guardar os mandamentos do Senhor? Todos os dias. Então, os mandamentos do Senhor são eternos e são infalíveis, são imutáveis, para que nós guardemos todos os dias. Quando nós ouvimos falar do Monte Sinai, onde Deus deu a lei, é importante também que nós façamos uma comparação com o Monte das Bem-aventuranças, porque Deus deu a Moisés a lei no Monte Sinai e Jesus pregou no Monte das Bem-aventuranças. Quando Jesus enfatizou aqui os seus grandes sermões, em Mateus 5, 6 e 7 está o grande sermão das bem-aventuranças. Jesus enfatizou os 10 mandamentos, mas colocando amor aos mandamentos, não um cumprimento de uma ordenança, mas praticando os mandamentos com amor e muito além de uma obediência, de um código, mas praticando com amor para agradar a Deus e ao próximo. Então, nós vamos comparar durante esta lição o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. A primeira, a lei, ou a antiga lei e a nova lei. O Antigo Testamento e o Novo
Testamento, a antiga aliança e a nova aliança estabelecida por Jesus, com todos os ensinamentos, e eles se completam, e Jesus estabelece a vontade da graça de Deus para nossas vidas, para que nós pratiquemos. Então, na lição de número 1, Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com Ele e com o próximo. O que Deus quer? Comunhão com Ele e com o próximo. E Deus deu as ordenanças para que nós vivamos. Então, Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a lei e trouxe para nós vamos repetir esse versículo algumas vezes no decorrer da aula. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, o grande ensinamento que traz um resumo da lei de Deus estabelecida para nós. Depois nós estudamos no outro domingo a lição de número 2. Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Então, na lição número 2, estudamos: não terás outro Deus diante de mim. Deus, o primeiro mandamento que ele passou para nós é esse: não terás outro Deus diante de mim. Moisés usou muito esta frase quando ele dirigia o povo no deserto por 40 anos. Ele falava muito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é o ensinamento desta lição que nós tivemos naquela oportunidade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e nós devemos adorar o único Deus. Esta expressão é chamada de Shema Israel. Shema Israel. O hebraico lê da direita para a esquerda: Shema Israel, Shema Israel. Moisés sempre dizendo: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, atenta para isso. Então Moisés usou muito, e esta frase ela ecoa até hoje através das Escrituras para os nossos corações. Então, o texto áureo desta lição foi: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo coração, de toda alma e de todo o poder, com toda a força. Isto é o grande ensinamento. Deuteronômio, Moisés repetiu a lei para aquele povo que ia entrar na terra prometida, porque agora tinha diante dele uma nova geração que ia entrar na terra prometida, mas manteve a lei dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, com toda a tua força. Então, Deus é o único que tem o controle de tudo. A Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Somente a Ele, o único Deus verdadeiro. A verdade aplicada desta lição foi: a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Além de nós adorarmos ao único Deus, devemos adorá-lo como as Escrituras nos ensinam a adorar, para que Deus receba a nossa adoração e nós sintamos a comunhão de Deus, o aconchego de Deus, o recebimento de Deus da nossa adoração. Então, olha que interessante. Deus quer prioridade, amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus quer exclusividade. Não terás outro Deus diante de ti. Deus quer prioridade e Deus quer exclusividade. Na outra lição, na lição de número 3 que nós estudamos o outro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não crie objeto nenhum, mas que você tenha uma comunhão com Deus direto, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Que nós devemos adorar ao único Deus, e também aprendemos a verdadeira adoração. Além de adorar o verdadeiro Deus, nós temos que adorar de uma maneira correta. Isso é que Deus tem nos ensinado. Nesta lição, o texto áureo foi tirado do livro de Êxodo: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. A palavra zeloso deu como um nome de Deus, quase dando o sentido assim de ciúme. Deus quer toda a adoração para Ele. Nós vamos ver no transcorrer dessas lições que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus zeloso, quer os seus filhos pertinho dele.
Então, o que é uma idolatria? Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. É isso que Deus nos orientou. Ele não quer que ninguém ocupe o lugar de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor. Então, Deus nos orienta dessa forma. A verdade aplicada desta lição foi: idolatria não é apenas adorar a imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Então, idolatria não está se referindo só à imagem, mas a algo que possa ocupar o nosso coração no lugar de Deus, porque Deus quer prioridade e quer exclusividade. Então, Isaías escrevendo, ele diz: Deus não divide a sua glória com ninguém, só a Ele toda a glória e toda a adoração. Aprendemos então nesta lição. Na lição de número 4, nós estudamos o outro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Então, até aqui nós estamos estudando que nós devemos invocar o Senhor de uma maneira correta. E esta lição vem dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Além de nós adorarmos a Deus, nós também devemos zelar para não tomar o nome de Deus em vão. E o nome de Deus, que fala muito da santidade de Deus, é Iavé. Aqui transliterado, Iavé. Mas no hebraico, da direita para a esquerda, Iavé. O Iod é assim, vem Iavé. Este é o nome santo de Deus. Quando no Monte Horebe, Moisés interrogou a Deus: qual é o seu nome para que eu possa dizer para o povo de Israel que o Senhor vai tirá-los do Egito? Deus disse: o meu nome é Iavé. Eu sou o que sou. Este é o nome de Deus. Então, Iavé, transliterado, que vem do hebraico Iavé, da direita para a esquerda. O nome santo de Deus que nós devemos honrar e não tomar esse nome em vão. Então, o texto áureo desta lição foi: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se Deus já orientou que não tome o nome de Deus em vão, não vou brincar, eu vou saber que eu estou falando do nome de Deus. Deus já está orientando, porque Ele não tomará por inocente aquele que ficar não honrando o nome de Deus. Então, o terceiro mandamento diz: não falarás o nome de Deus em vão. Ou atitudes também levando o nome de Deus em vão. Então, nessa lição, nós tivemos uma verdade aplicada muito importante, que nos chamou a atenção. Nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulo de Cristo, para que Deus seja glorificado. Como o discípulo deve viver? De acordo com Cristo, aprendendo com Cristo, aproximando de Cristo. E que se nós vivemos uma vida parecida com a de Cristo, Deus será glorificado na nossa vida. Agora, nós estamos falando que não tomarás o nome do Senhor em vão, mas a Bíblia nos diz que nós devemos invocar o nome do Senhor. Não é porque eu não vou ter medo de tomar o nome de Deus em vão que eu não vou invocar o nome do Senhor. É preciso invocar o nome do Senhor. Ele disse várias vezes: invoca-me e eu responderei. Então, esta lição, ela tem um ensinamento muito importante: não tomar o nome de Deus em vão, mas também Deus diz: invoca-me e eu te responderei. Falando a Deus com sinceridade, com reverência, com amor, Deus abençoa as nossas vidas. Depois nós estudamos a lição de número 5. Foi muito bom estudar essa lição. Lembra-te do dia do sábado, administrando com sabedoria o trabalho, o descanso e a devoção. Este mandamento, lembra-te do sábado, Deus quis enfatizar: você precisa tirar um tempo com Deus, conviver com Deus. 6 dias na semana trabalharás e um dia você vai separar para estar adorando, glorificando a Deus, dando prioridade a Deus. E também Deus sabe que o ser humano precisa do descanso para estar servindo a Deus. Além de estar servindo a Deus, está descansando das atividades seculares. Então, lembra-te do dia do sábado. Depois nós vamos estudar que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e o domingo foi chamado o dia do Senhor. Como que Jesus tratou o sábado? O sábado foi uma aliança de Deus com a nação de Israel. O primeiro dia da semana, o domingo, é o dia da ressurreição de Jesus. É a aliança de Deus com toda
a humanidade. Aprendemos, estudamos bem detalhados. Por isso eu volto a reafirmar o que nós estudamos no início. O sábado foi enfatizado lá no deserto, no Monte Sinai. Aqui no Monte das Bem-aventuranças, Jesus faz um grande discurso, o Sermão das Bem-aventuranças, e ele já não enfatiza um dia específico, mas ele enfatiza que nós devemos tirar tempo e refletir nas coisas de Deus. Não ter a lei com uma ordenança, mas uma prática para que nós sejamos abençoados. Jesus enfatizou que nós deveríamos colocar amor no cumprimento da lei. Aí Deus é louvado e nós somos edificados. O texto áureo desta lição foi: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, eles estavam enfatizando muito o dia em si. Aí Jesus disse, mas ele fez o sábado. O sábado foi feito para vocês adorarem a Deus. E vocês estão enfatizando só a letra, não está esquecendo do amor, da devoção a Deus, de tirar um espaço para levantar os olhos e adorar ao nome do Senhor. Então, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus passou, os discípulos estavam colhendo trigo para se alimentar e eles foram observados e Jesus disse, não há problema nisso, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Jesus enfatizou um dia próprio para adorar ao Senhor, mas o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, sempre adorando e glorificando a Deus com sabedoria. Então, priorizamos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor. Era isso que Deus estava querendo dizer quando separasse um dia da semana, buscá-lo de todo o coração e cultivar comunhão com Ele. Mas também não está dizendo que é só ao domingo que eu vou buscar ao Senhor, eu devo conviver com Ele cotidianamente. Então, separando pelo menos um dia da semana para dedicar ao Senhor. E nós dedicamos o domingo, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós observarmos o nosso calendário, nós vamos observar que lá no calendário o domingo parece como o primeiro dia. Por quê? É o dia da ressurreição de Jesus, o dia que foi separado para adorar ao Senhor. Nós servimos a um Deus, a um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, no primeiro dia da semana, nós separamos para adorar ao Senhor. E quando chega a segunda, já é o segundo dia, mas o primeiro foi dedicado ao Senhor. Olha que pensamento interessante. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo. Mais uma vez, tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo. Isso é que nós devemos entender quando Deus separe um dia para adorar ao Senhor. Tire um pouco do seu tempo e adore ao Senhor do tempo. Então, na lição de número 6, nós estudamos honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Já vamos lembrar aqui de início que manda honrar pai e mãe, ou os dois. Então, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Agora vem mais uma ordenança de Deus voltada para a família. Nós estudamos isso no decorrer desse trimestre. Olha que pensamento interessante. Uma geração que tem dificuldade de honrar pai e mãe, dificilmente honrará a Deus. Se a criança já cresce aprendendo a honrar pai e mãe, vai honrar a Deus com toda a sabedoria. Por isso Jesus ensinou para nós: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina o menino a honrar pai e mãe, e ele vai aprender a honrar a Deus sobre todas as coisas. Esta lição teve como texto áureo a carta de Paulo aos Colossenses. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Um filho obedecendo ao pai é agradável ao Senhor, tanto no sentido espiritual como no sentido biológico, mas nós honrarmos as pessoas que cuidaram de nós, isso traz para nós um prazer e fica agradável aos olhos do Senhor. Essa imagem aqui dá para a gente observar um pouquinho. Aqui a criança está sendo protegida pelos pais, aqui ele já está adulto e os pais precisam do apoio. Agora ele continua honrando ao pai e honrando a mãe. Honrando o pai
pai e mãe. Honrar pai e mãe, Fundação Jesus Cristo. Ele ensinou que nós devemos honrar pai e mãe. Assim, a verdade aplicada desta lição foi: a obediência aos pais faz parte de um viver correto e agrada ao Senhor. Então, é correto obedecer aos pais, isso agrada ao Senhor. Olha que pensamento bonito. Faça para os seus pais o que você quer receber dos seus filhos. Mais uma vez, faça para os seus pais o que você quer receber dos seus filhos. Isto é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não só por uma obrigação, mas vê se você consegue colocar uma musicalidade, uma melodia neste amar o pai e mãe. Honrar teu pai e tua mãe, mas com uma melodia, com amor, para que Deus seja louvado e os pais sejam honrados. Na lição de número 7, nós estudamos: não matarás. Nós vamos estudar o ser humano, a criatura, são obras de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus deu uma ordem: não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Deus criou o ser humano, então nós deu essa orientação e esse mandamento: não matarás. E depois Jesus vai enfatizar: além de não matar, nós devemos amar o próximo e dedicar ao nosso próximo. Então, quem é o autor da vida? Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Nós não temos direito de intervir em algo que é de Deus. O texto áureo desta lição foi: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então Deus já está dizendo: não matarás. Não entra no meio da falsidade, prejudicando o inocente, porque Deus não vai justificar. Por quê? O ser humano é criação de Deus. Então, Jesus é o autor da vida. Vimos que Deus Pai é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. João capítulo 1, versículo 3 diz que tudo foi feito por Jesus. Então ele é o autor da vida. Olha que versículo importante. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus nos orientando aqui na carta aos Hebreus: esforce-se para viver em paz. Vamos promover a paz e viver a paz na prática. Qual foi a verdade aplicada para esta lição? Faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e a proteção da vida. Então, se estamos amando a Deus, devemos preservar a vida do próximo. É uma constante vigilância ao estado do coração, porque todo mal pode proceder do coração, assim como todo bem pode proceder do coração. Por isso, nós devemos tirar do coração tudo que não agrada a Deus e encher o coração de Deus, das coisas de Deus, e nós vamos amar como Deus amou o mundo. Olha outro versículo importante. O próprio Jó disse: olha, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha, nós vimos que Deus Pai criou, nós vimos que Jesus é o autor da vida, e agora Jó vai dizer que o Espírito Santo é que me deu vida. Então a Trindade nos criou, nós não temos direito de intervir na algo que foi criação de Deus. Devemos amar o próximo e ensinar e nos esforçar para viver em paz. Na hora de fazer um julgamento, colocamos o amor em primeiro lugar. Deixa o amor pesar mais, deixa o amor pesar mais. Foi assim que Jesus viveu no meio desta humanidade, convertendo as pessoas, deixando o amor tomar o lugar. Se o amor tomar o lugar, haverá paz, haverá união, haverá comunhão. Na outra lição que nós estudamos, a lição de número 8, o título foi: não adulterarás. Uma obrigação moral para a santidade e preservação da família. Então, o não adulterarás está ligado à família, à preservação da família. Então, não adulterarás. Então, diz assim esse versículo, olha que importante, que está lá em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração. Quando Deus diz não adulterará, isso procede do coração, de fazer algo que é contrário à vontade do Senhor. Então ele diz: guarda o teu coração, que não vai nem chegar a pensar ou querer fazer o mal, aquilo que não agrada. O não adulterarás, que está na lei do Senhor.
O nosso texto áureo dessa lição foi: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por isso nós comparamos o Monte Sinai com o Monte das Bem-aventuranças. Moisés disse: não adulterarás. Jesus, no Monte da Bem-aventurança, disse: se no seu pensamento já cogitou esse pensamento de cobiçar, já está adulterando. Ele disse: já no seu pensamento já cometeu o adultério. Então Deus nos chama a atenção para isso, e Ele dá a sua palavra e o seu Espírito para nos dar orientação e sabedoria para vivermos em família respeitosamente. Então, na família tem um triângulo muito bonito: Deus, marido, esposa. Quanto mais o marido se aproxima de Deus, mais ele se aproxima da esposa. Quanto mais a esposa aproxima-se de Deus, mais aproxima-se do marido. Isto é a constituição da família. Caminho de Deus. Vai caminhando para Deus, vai caminhando em direção ao cônjuge. Assim, Deus criou esse triângulo tão maravilhoso. Tanto é que a Bíblia vai dizer para nós: um cordão de 3 cordas é muito mais resistente. Deus, marido, esposa. A fidelidade conjugal, o fundamento da família. Verdade aplicada dessa lição foi: o 7º mandamento trata da santidade e a fidelidade entre os cônjuges. Interessante. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. A família é uma instituição sagrada. É uma instituição sagrada. A família foi criada antes da igreja. Lá no Éden mesmo, Deus já criou a família. A família é uma instituição divina e Deus quer que nós honremos a família e glorificamos o nome dele com a família estruturada na presença do Senhor. Quando a Bíblia fala para nós edificar a nossa casa sobre a rocha, não está falando da casa, da moradia, de pedras, tijolo. Ele não está falando disso. Ele está falando de famílias edificadas na rocha. Então, muitas vezes na Bíblia, a palavra casa é a nossa família, o nosso viver cotidiano. Então, edificado uma casa sobre a rocha é edificar a família sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus disse para Pedro: eu sou a rocha. E nós somos bem claros que Jesus é a rocha, o fundamento do cristianismo. E uma igreja edificada na rocha? A igreja edificada na rocha é uma família cristã, igreja doméstica. Sim, lá no lar já existe uma igreja doméstica, sim, com respeito e com o amor mútuo dentro do lar. Na outra lição que nós estudamos, lição de número 9, nós estudamos sobre o mandamento não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Então, agora está voltando para o aspecto social: não furtarás. Então, tudo procede de um pensamento errado, de um coração cheio de coisas erradas. Então, esse não furtarás deve ser repreendido lá no coração, para amar a Deus. E nós vamos ver que Deus nos orientou que, além de não furtar, nós devemos trabalhar para poder ter o que dividir com o necessitado. Além de não furtar, Deus vai muito mais além. Então, a própria lei secular manda proteger os nossos bens, seja casa, carro e outros bens, a família. A própria lei orienta que nós devemos obedecer, nós devemos honrar. Agora, a própria lei de Deus também diz: não furtará. A lei de Deus protege, a lei secular protege: não furtarás. Então, o textual da nossa lição, sem dúvida, seria esse: não furtarás, não furtarás. Olha que pensamento interessante. O que encobre as suas transgressões? Muitas vezes o furtar está ligado com o encobrir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, confessando, alcançando misericórdia de Deus, para que tenhamos uma vida social abençoadas por Deus. E qual foi a verdade aplicada desta lição? O 8º mandamento, não furtarás, nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo, para não cair nas ciladas do diabo. Então, o inimigo fica tentando para levar a pessoa até o furto, e Deus já nos orienta antes: não furtarás, para que nós tenhamos uma vida em paz. Por que não devemos furtar? Porque tudo pertence a Deus, até nós mesmos pertencemos ao Senhor. Tudo que nós temos, Deus nos deu para administrar, porque tudo pertence a Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Então, o mundo e aqueles que nele habitam, além da terra ser do Senhor, com toda a sua plenitude, e nós também somos do Senhor. Então, não furtarás, cabe muito bem dentro deste salmo, porque tudo pertence ao Senhor. Mas não é que Deus não quer que nós prosperemos na nossa vida. Deus quer que nós prosperemos honestamente, orando, trabalhando, buscando ao Senhor. Olha que versículo bem bonito. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Muito forte esse versículo. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Então Deus não é contra a pessoa enriquecer e não acrescenta dores, porque cresceu honestamente, orando, buscando e trabalhando. Então, mais uma vez, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus seja glorificado em nossas vidas, nos prosperando na bênção do Senhor. A lição de número 10, olha que interessante, nós estudamos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí? Não dirás falso testemunho contra ninguém. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Falar a verdade, não dizer falso testemunho. Olha aqui, o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem diante das autoridades, nem no dia a dia. Não dirás falso testemunho. Proteger a honra, a reputação moral e o caráter do próximo, de modo a promover a paz, o bem-estar social e um sadio convívio entre os homens. Então, se houver um respeito mútuo, não dando falso testemunho contra ninguém, vai haver um sadio convívio entre os humanos. Olha aqui o textual desta lição: não admitirás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Opa, se alguém está testemunhando falsamente, não se ajunte, não comece também a dizer um testemunho falso contra alguém. Lá em Êxodo, nessa versão, está escrito assim, esse mandamento: não dê testemunho falso contra ninguém, em lugar nenhum, fale somente a verdade. A verdade é muito importante. Olha que interessante, a verdade às vezes dói. Já a mentira, com certeza, sempre destrói. Acho que vale a pena ler de novo, não? A verdade, às vezes, dói. Já a mentira, com certeza, sempre destrói. Então, evitemos o falso testemunho. Falemos a verdade, porque a verdade edifica. A verdade aplicada dessa lição foi: por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. O discípulo de Cristo vive na verdade, porque Jesus é a própria verdade. A Bíblia é a verdade. Então, nós devemos viver na verdade. Então, olha que pensamento interessante. Não minta, fale a verdade. Deus está vendo. Deus está vendo. Não minta, fala a verdade. Então, na próxima lição nós estudamos a lição número 11. Que interessante, não cobiçarás o que é do teu próximo. E agora, Deus nos chamando a atenção: cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que tem. Então, o cobiçar, ele nasce no interior da pessoa. Antes de praticar o ato de tirar alguma coisa de alguém, esse cobiçarás, muitas vezes ele fica escondido. E a pessoa está no pensamento, está no coração. Mas se repreender esse pensamento negativo e encher o coração de coisas boas, nunca chegará no cobiçarás. Então, não cobiçarás nem a mulher do próximo, nem os bens, nem a casa, nem o carro. Não cobiçarás. Tira do coração e deixa limpo para servir e adorar ao Senhor. O textuário dessa lição foi: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Como vai vencer a cobiça? Sendo contente com aquilo que Deus já deu. Sendo contente. O contentamento vence a cobiça. Nós vamos estudar um pouquinho mais. Olha aqui, o contentamento é fruto da comunhão com Deus. Como a pessoa aprende a ser contente? Tendo uma comunhão com Deus. Deus nos mostra quantas coisas maravilhosas Ele tem nos dado. Paulo
Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é questão de ter, é uma questão de ser. Então, nós temos que observar isso aí. Não é questão de ter, mas é questão de ser. E muitas pessoas querem ter. Então, Deus quer nos ensinar a ser cristãos parecidos com Cristo. A verdade aplicada desta lição foi: devemos enfrentar a inclinação à cobiça. É uma inclinação, é um mal, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. Então, como eu vou vencer a cobiça? Sendo grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, sendo alegre e louvando ao Senhor, porque Deus é o Deus da provisão. Olha que pensamento bom para a gente refletir também. A riqueza não está em ter muito, mas em estar contente com pouco. Então, onde surge a cobiça? A falta de contentamento. Mas a riqueza não está no muito, mas em se contentar com pouco. A alegria vem quando a pessoa sabe ser contente. Olha que outro pensamento para a gente guardar. Seja grato pelo que você tem, você acaba tendo mais. Se você se concentrar no que não tem, nunca terá o suficiente. Então, se a pessoa viver seguindo pela cobiça, nunca vai estar contente, porque nunca está suficiente. Então, seja grato pelo que você tem e glorifica a Deus com alegria. Depois nós estudamos a lição de número 12, também, até no domingo passado, nós estudamos a lição número 2. A lição número 12 diz: o amor a Deus e ao próximo. Então, terminados os 10 mandamentos, agora a lição 12 e 13 faz uma conclusão de todos eles, e vai ser muito interessante esse estudo de hoje. O amor a Deus e ao próximo. Se isto acontecer nas nossas vidas, nós estaremos cumprindo os 10 mandamentos, mas assim como Jesus ensinou, construindo relações com base na verdade, bondade e misericórdia. Então, o relacionamento vai ser com base na verdade, bondade e misericórdia. Aí sim acontece o amor a Deus e o amor ao próximo. Não uma teoria, mas uma prática. Olha que pensamento interessante. É o amor a Deus e ao próximo que dá sentido à vida. Entendeu? É o amor a Deus e ao próximo que dá sentido à vida. Amar a Deus e ao próximo, fazer alguma coisa, isso dá sentido para viver, dá alegria para viver. O texto-alvo dessa lição foi: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quer aprender a amar? Conheça Deus, porque Deus é o amor, Deus é o próprio amor. E nós vamos ver nas Escrituras, e já estudamos isso, que Ele derramou do amor dele sobre nós. Então, nós temos derramado o amor de Deus sobre nós, a ponto de nós termos este amor e compartilhar com todos os nossos semelhantes. Olha que pensamento interessante. Que não nos falte amor, amor próprio, amor ao próximo, amor a Deus acima de tudo. Isso, para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu também tenho que ter uma autoestima. Então, amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso ter uma autoestima e amar a Deus sobre todas as coisas. Verdade aplicada dessa lição número 12 foi este: o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus, quando o amamos acima de todas as coisas. Então, o amor ao próximo é porque Deus derramou o amor dele sobre as nossas vidas. Agora nós temos amor suficiente para amar o próximo, hoje, amanhã e depois, aplicando isso todos os dias, porque Deus derramou o amor dele. Olha que versículo importante sobre o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já falamos e estamos repetindo: quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Mais uma vez, o versículo chave de Jesus sobre os mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assinado Jesus Cristo. Então, esse resumo é muito importante para o nosso dia a dia. Agora nós começamos a lição número 13, que é desse dia, 29 de dezembro. Hoje estaremos estudando esta lição. Até aqui nós fizemos uma revisão, um lembrete de tudo aquilo que
que estudamos durante o trimestre. Agora vamos estudar a lição número 13, que, na verdade, é a conclusão de todos os 10 mandamentos, de tudo aquilo que nós estudamos no trimestre. Então, lição número 13, aprendendo com os 10 mandamentos. E o que nós aprendemos até agora durante 3 meses estudando? Aprendendo com os 10 mandamentos. Pilares éticos, morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Voltamos a falar neste assunto. O mandamento dado lá há milhares de anos atrás, no deserto, serve para hoje, na nossa vida cotidiana, na nossa época contemporânea. Olha que pensamento interessante sobre a lei e a graça. A lei expõe e condena os nossos pecados. A lei diz, não faça isso. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica, mediante a fé. Então, a lei mostra o pecado e nós vemos o quanto nós dependemos de Jesus e pedir perdão para que Ele nos perdoe e nós vamos cumprir a lei com maior sabedoria, com o amor e o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, a lição número 13 teve como texto áureo 1 Coríntios. Olha que importante. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo isso que foi feito no passado, lá no deserto, a lei, foi escrita para o nosso bem, para que chegasse até nós. Então, quando nascemos, a lei já estava aqui, a lei de Deus já estava aqui. Então, foi tudo para aviso nosso. Para quê? Para que nós vivemos uma vida até a volta de Jesus. Quando nós entendemos as Escrituras, nós sentimos o conforto das Escrituras, ela nos ensinando a evitar o pecado e amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isto traz um conforto para o cristão. E a verdade aplicada da lição número 13? Fomos libertos da escravidão do pecado, para pertencermos a Deus e vivermos segundo a sua vontade, e em todas as áreas da nossa vida, para a glória de Deus. Então Deus nos libertou para quê? Para viver uma vida que glorifica o nome dele, a ponto de Deus olhar para nós e sentir feliz, a ponto de o nosso semelhante olhar para nós e sentir que nós somos discípulos de Cristo, parecidos com Cristo. Então, sejam livres, sejam servos um dos outros pelo amor. Então, se existir o amor, os mandamentos estarão todos sendo cumpridos, mas sejam livres da condenação do pecado, mas para praticar o amor. O texto de referência para a lição de hoje, que é a lição número 13, diz o seguinte, está lá no Salmo 119. Muito bom que o Salmo 119 ele fala sobre a excelência da palavra de Deus. E no segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E o Salmo 119, todos os versículos falando da importância da palavra de Deus. Então, o Salmo 119... Ó, quanto eu amo a tua lei, disse o salmista. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Ó, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Então, o salmista viveu lá no passado, depois que a lei foi dada. Ele disse, eu amo a tua lei. Tu, pelos teus mandamentos, os mandamentos, me fazes sábio, mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel é a minha boca. Então, o salmista já viveu numa época, lá para 1000 anos antes de Cristo, já tinha a lei. Ele disse, eu amo a lei, é como um mel, ela é como doce para mim, porque eu tenho o prazer, eu me sinto confortado praticando a palavra do Senhor. Então, o Salmo 119, ó, quanto eu amo a tua lei. Então, o Salmo 119, nós meditamos sobre as Escrituras, o valor das Escrituras. Então, para a lição número 13, a introdução é esta aqui. Lição número 13, agora estamos estudando a lição deste dia. Lição número 13, a introdução. Os 10 mandamentos possuem uma riqueza de princípios para a vida prática do povo de Deus. Com o
auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus em nós derramado, é necessário e possível aplicar tais princípios em todas as áreas da vida enquanto estamos na terra. Então, Deus deu a lei, mas deu a graça, deu o Espírito Santo, deu as Escrituras, o próprio amor de Cristo, então torna-se possível cumprir a lei de uma maneira saudável para nossas vidas, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Lembra lá do início? Eles são altamente protetivos e manifestam o amor e o cuidado que Deus tem com cada um. Então, aqueles mandamentos é uma maneira de Deus nos abençoar, nos tirar, nos evitar o pecado e vivemos uma vida de comunhão com Ele, de alegria. Olha que versículo importante, lá no Eclesiastes. Olha o autor de Eclesiastes dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Então, de tudo que nós temos ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que mandamentos? Esses que nós estamos estudando aqui. Todos esses mandamentos. Então, se temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é o mais importante que Deus quer das nossas vidas. Tópico 1 da lição de hoje. Hoje, lição número 13, tópico 1. Cristo, o cumprimento da lei. Agora, Cristo veio e cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, deu ênfase à lei e mostrou como ela é importante para nós. A lei de Deus revela o seu caráter divino, e em ambos os testamentos esses valores morais são ensinados como princípios eternos, pois são a vontade de Deus. Então, tanto o Antigo Testamento enfatiza a lei, o Novo Testamento também enfatiza a lei. E Jesus nos ensina a cumprir a lei não como uma determinação, mas por amor, fazendo mais do que está escrito, para Deus ser glorificado nas nossas vidas. Olha o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Lembra que eu mostrei a foto do sermão das bem-aventuranças? Jesus disse lá: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Moisés deu a lei no Monte Sinai, agora no Monte das Bem-aventuranças ele disse: olha, nem um jota, nem um tio, é o menor sinal gráfico da lei. Um tio não vai passar sem cumprir. Então, Jesus honrou a lei, porque a lei mostra as nossas falhas, evita-nos o pecado para que nós sirvamos a Deus em amor. Então, a lei de Deus é imutável, não pode mudar, é eterna. Vale no Antigo Testamento, vale no Novo Testamento. A lei de Deus é imutável. Os 10 mandamentos são de Deus para o nosso bem. 1.1. A lei moral, civil e cerimonial. Então, Deus deu uma lei para Moisés lá no Monte Sinai, e não foi só os 10 mandamentos. Nós falamos no início que está escrito na Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, no Pentateuco. Deus deu todo esse ensinamento para Moisés. Ali no livro de Levítico tem os ensinamentos das cerimônias, lá no tabernáculo, as leis civis, como é que deveria comportar, a lei moral para a família, para todas as pessoas. Então, esta lei, ela subdivide em 3 partes, mas é uma só lei, a lei de Deus, a carta magna de Deus para aquele povo. Então, vamos estudar agora nesse momento, nesse sentido aí. Olha que interessante, é de extrema importância sabermos distinguir cuidadosamente as diferenças entre a lei cerimonial, para praticar lá no tabernáculo, as leis religiosas, as leis civis e judiciais e as leis morais. Então, Deus abordou todo o aspecto da vida do ser humano. Então, não são 3 leis, uma lei, mas ela aborda todos os 3 aspectos. Pela lei moral, o Criador estabelece a conduta moral de todas as criaturas por todos os tempos. Então, pela lei moral, Deus está nos ensinando a viver em família, a viver em sociedade. A lei moral é o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Então, vem Jesus dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei moral é para hoje, é para agora. Olha que pensamento. Agostinho foi um dos maiores teólogos, mais respeitado por todas as igrejas no mundo. Ele trabalhou no norte da África, lá na região de Hipona, foi bispo ali. E Agostinho foi o escritor, o teólogo mais assim lido e estudado por todos os estudantes. Olha o que ele escreveu: a lei foi dada para que se implore a graça. A graça foi dada para que se observe a lei.
interessante, né? Muito profundo o que ele escreveu. A lei foi dada para que se implore a graça. Então a lei aponta o meu pecado. Aí eu tenho que implorar a graça. Deus, tenha graça, tenha misericórdia, me perdoa. E a graça foi dada para que se observe a lei. Quem está na graça de Deus observa a lei. Então Jesus não invalidou uma coisa e outra, ele completou, ele fez um diálogo entre a lei e a graça. Agostinho foi muito feliz nesse dizer dele. A lei foi dada para que se implore a graça. A lei mostrou o meu pecado, então eu tenho que pedir perdão a Deus através da graça. Pela graça nós somos salvos. Aí a graça foi dada para quê? Para que eu observe a lei. A graça, Deus nos dá graça para cumprir os 10 mandamentos. Então, olha, a lei civil é composta por leis que regiam Israel como nação sob Deus, como Deus sendo o líder da nação. Nelas havia orientações para guerras, restrições de uso da terra, regulamento para dívida, penas por violações do Código Legal de Israel. Então a lei civil era o Código Legal de Israel. Então era sobre a lei que Deus tinha instruído. Deus tinha um povo no deserto que recebeu uma constituição lá no Monte Sinai, e depois que entrou na terra prometida, agora Deus tem uma nação, Deus tem um povo, tem uma constituição e tem uma terra. Então aí tornou-se nação. Até no deserto é chamado de povo de Israel. Quando entrou na terra prometida, a nação de Israel. Olha que pensamento bonito. A lei de Deus foi dada para o nosso bem, sem dúvida, vamos vendo, e para o nosso benefício. Deus quer o melhor para nós. Precisamos da lei a fim de saber como viver corretamente. A lei nos ensina, olha, isso é certo, isso é errado, a lei nos ensina. E Deus nos dá graça para obedecer e cumprir a lei. Então, e a lei cerimonial? A lei dada para aqueles que iam servir no tabernáculo, no templo e adorar a Deus, a lei que serve para nós também até hoje. A lei cerimonial tratava das festas, da adoração, de alimentos, da pureza ritual, a conduta dos sacerdotes e como está escrito no livro de Levítico. Então, os levitas ocupavam essas funções dentro do tabernáculo. A lei cerimonial trata do culto e apontava para Jesus Cristo sendo a sombra das coisas futuras. Tudo que eles faziam lá no passado apontava para um dia o Messias vir implantar a graça. Tudo, um cordeirinho que era sacrificado, já estava dizendo que Jesus um dia ia morrer no Calvário. A pessoa se sentia perdoada, então Jesus trouxe o perdão. Tudo que foi feito lá no passado é uma sombra, apontando para Jesus Cristo, para o dia da vinda de Jesus Cristo como Salvador, conforme ele veio. Olha que Paulo escreveu aos Colossenses. Interessante, olha, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Ação de graças. Então, a lei aponta, mostra o meu erro e pela ação de graças eu vivo de uma maneira que agrada a Deus, cumprindo o que está na lei. Então, a carta aos Hebreus também é interessante, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, então a lei é uma sombra apontando para o futuro. Jesus cumpriu a lei e não invalidou a lei e disse que através da graça nós cumprimos a lei. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios se oferece cada ano. Pode aperfeiçoar os que neles chegam. Então, o autor aqui quer dizer, olha, quantos sacrifícios eles ofereciam de cordeirinho para Deus perdoar as pessoas. E Deus perdoava? Deus perdoava. Por quê? Porque Jesus já havia oferecido por nós antes da fundação do mundo. O que eles estavam fazendo ali era um tipo daquilo que Jesus já tinha oferecido lá na eternidade. E quando Jesus veio, aí ele cumpriu a lei e realmente confirmou que ele é o nosso Salvador. Por isso, todos os cultos nós estamos dizendo, aceite Jesus como seu Salvador, porque ele cumpriu a lei, ele pode nos salvar. Olha o que está escrito em vários versículos. Cristo não nos livrou da obediência da lei. Não, de jeito nenhum, nós precisamos obedecer à lei, mas sim da maldição e a condenação da lei. Então a lei aponta o pecado, a graça através de Jesus nos faz renovados, nos perdoa e nos levanta para servir ao Senhor. Cristo não nos libertou da lei, mas da maldição da lei, para que nós vivemos de uma maneira que agrada ao Senhor.
Então, a lei foi dada a Israel como a nação de um governo teocrático. A lei foi dada pensando sempre, Deus está liderando a nação. Então, como um governo teocrático, onde Deus é o líder. Romanos, Paulo escreveu, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, só faz o bem, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, como nós somos humanos, nós temos que ter a lei para apontar o nosso erro. E aonde nós vamos? Recorrer a Jesus, que tem a graça perdoadora. Não são três leis independentes. Nós vimos a lei cerimonial, civil, e não são três leis independentes. Não são três leis independentes, mas sim uma lei que trata de diferentes aspectos da vida de Israel. Então, é só uma lei, mas aborda a parte cerimonial, a parte civil, a parte moral. Mas é uma lei, a lei de Deus dada no Monte Sinai. Ah, interessante, né? Paulo escrevendo aos Romanos, de fato a lei é santa, ela é santa, pura, e o mandamento é santo, justo e bom. O mandamento de Deus é justo e bom. Então, Deus nos alerta sobre isso, mesmo no Novo Testamento. Paulo escrevendo aqui, depois da descida do Espírito Santo, quando havia uma igreja em Roma, ele está dando importância à lei, porque ela é imutável. 1.2, Cristo e a nova aliança. Agora Jesus veio instaurar uma nova aliança, mas ele falou do valor da antiga aliança também. Vamos ver. Assim, a revelação de Deus no Sinai, lá no Monte Sinai, lembra que mostramos o Monte Sinai? Confirma a aliança iniciada na libertação de Israel do Egito por ocasião da instituição da Páscoa. Quando o povo estava lá no Egito, eles já celebraram a Páscoa. Mataram o cordeiro, passaram sangue na porta para proteger contra o anjo da morte que ia passar. Agora, chega no Monte Sinai, Moisés dá a lei e também o cordeiro é morto e o sangue dele aspergido sobre todas as pessoas. No Monte Sinai, Moisés estava confirmando aquilo que já tinha começado lá no Egito, a confirmação da aliança. Olha aqui no livro de Êxodo. Então tomou Moisés aquele sangue, lá no Monte Sinai, e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto, da aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, Moisés no Monte Sinai confirma aquilo que Deus fez lá ao chamar eles para sair do Egito. Assim, no Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, a antiga aliança, o mediador é Moisés. A nova aliança, Jesus Cristo. Vamos ver que não há contradição. Simplesmente, eles se completam e Jesus mostrou isso para nós. Êxodo 19. Veio Moisés, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Imaginou? Moisés 40 dias no Monte Sinai, recebendo toda a lei, e quando Moisés trouxe a lei, eles mataram o cordeiro, espargiram o sangue, e eles responderam, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então, a lei é boa. Moisés, o mediador da antiga aliança, a antiga aliança dada lá no deserto, Moisés é o mediador. Com a vinda de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Jesus estabeleceu a nova aliança, ou o Novo Testamento, com o seu sangue. Agora não precisa oferecer sangue de cordeiro. Jesus já ofereceu o próprio sangue na cruz do Calvário. Todos nós sabemos disso. Olha que Paulo escreveu aos Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberes a adoção de filhos. Então Jesus veio como segunda pessoa da Trindade, tornou-se humano, cumpriu a lei para nos libertar da condenação da lei, e nós vivemos pela graça, cumprindo a lei, na verdade, mas por amor, por graça, por ação do Espírito Santo. Olha que está em Mateus 26. Porque, olha Jesus celebrando a última Páscoa, ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora Jesus já se ofereceu por nós, e nós temos a salvação através do sangue do Cordeiro. Moisés, o mediador da antiga aliança. Jesus, o mediador da nova aliança, através do seu próprio sangue. Agora não precisa mais fazer essas ofertas, porque Jesus já
se ofereceu por nós. Jesus, o mediador da nova aliança. Jeremias profetizou uma nova aliança. Jeremias viveu na antiga aliança, lá no passado, antes de Jesus vir ao mundo. E ele profetizou que haveria uma nova aliança. Olha o que ele disse: eis que dias vêm, e veio, quando Jesus veio, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, e porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A antiga aliança foi escrita na pedra, lá os 10 mandamentos, mas agora ele diz: haverá uma nova aliança e ela vai ser escrita no coração do povo, e o povo vai glorificar o nome do Senhor. Isso Jesus fez por nós. A antiga aliança exerceu um papel de tutor até a chegada da nova. Ela exerceu um papel de aio, de tutor, conduziu para a nova aliança. Olha que Paulo escreveu aos Gálatas: estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei nos conduziu a mostrar a nossa realidade e depender da graça de Jesus Cristo. Então, Jesus instaurou a nova aliança e também confirmou a antiga aliança. Isso é muito importante. E o que é um aio? A lei civil nos de aio. Aio, o mestre que tem a seu cargo a educação de um príncipe ou uma criança de família nobre. Era chamada de aio. E Paulo vai dizer: olha, a lei foi como um aio que nos conduziu a Cristo para nós obedecermos a graça. Então, como o aio era um mestre de príncipes, e Deus, Jesus é o nosso rei, e eu acho que não seria muito nós sentirmos como príncipes e princesas, filhos do rei. Então, o aio nos levou a Cristo, a lei nos levou a Cristo. 1.3, Cristo e o cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei, cumpriu. Se houve alguém que cumpriu a lei na sua íntegra, foi Jesus Cristo. Jesus não veio para abolir a lei e os ensinamentos dos profetas, mas sim para cumprir. Ele mesmo disse: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas para cumprir. Paulo escreveu que não há ser humano que seja declarado justo tendo como base a obediência da lei. Não é pelo fato de obedecer a lei como letra, como obrigação, que a pessoa vai ser justificado, mas vai ser justificado pela graça derramada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, um amor imensurável, obedecendo a lei, mas fazendo tudo por amor a Deus, amando a Deus de todo o coração. Olha que Paulo escreveu à igreja de Roma: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, tá? Então, através da lei, nós temos conhecimento do pecado. Deus disse: não fará isso, não fará isso, não fará isso. Pela lei nós conhecemos o pecado. E a graça vem e nos justifica. Nós recorremos a Jesus como nosso Salvador. Olha aqui que interessante esse versículo. Não vim para abolir a lei, mas para dar-lhes pleno conhecimento. Aí, eles não tinham pleno conhecimento da lei. Obedeciam a lei de uma maneira que eles entendiam, assim, tudo mecanicamente. Mas Jesus veio dar vida à lei. Esses mandamentos são importantes. Jesus já veio ensinar: se não pode furtar, não, eu devo trabalhar a ponto de ajudar o meu próximo. Jesus deu vida à lei. Olha aqui, a lei revela a nossa necessidade de perdão, ela aponta o pecado, a nossa incapacidade de agradar a Deus por recursos próprios. Preciso de um Salvador, mas Cristo cumpriu a lei. Olha aqui Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, ele cumpriu a lei de uma maneira extraordinária. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Esta é a doutrina fundamental da fé cristã. Jesus não nos resgatou da lei, mas da maldição da lei. A lei continua sendo imutável, mas Jesus nos dá graça para cumprir a lei. E quando a lei aponta as nossas falhas, recorremos a Jesus para nos perdoar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ainda ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição para nós,
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Jesus foi crucificado, maldito foi aquele que é crucificado. Ele passou pela cruz para nos dar a salvação. Muito interessante a lei mosaica. A lei mosaica, o pecador tinha que levar um cordeirinho, para ser perdoado. Na lei da graça, na época da graça, a expiação de Cristo, aqui man é o homem e God, Deus, através de Cristo, através da cruz do Calvário, o homem tem ligação com Deus novamente. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado em espírito. Cristo morreu, o justo pelos injustos, para que nós chegássemos a Deus. Através da cruz, nós temos ligação com Deus novamente. Ele nos resgatou da lei. Não é possível compreender a morte de Cristo sem uma compreensão da lei. Mas por que Jesus morreu e sofreu? Porque a lei apontava os nossos pecados. Então, Jesus Cristo cumpriu a lei. Olha em Filipenses 2, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, efetuou a perfeita e eterna redenção. Ele assumiu as nossas culpas, lá no jardim do Getsemane, ele assumiu as nossas culpas e levou e cravou na cruz do Calvário. Então ele cumpriu a lei e nos deu a salvação. A carta aos Hebreus diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, nem por seu próprio sangue entrou uma vez, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Agora sim, não precisa mais de sangue de animais. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Foi a maior bênção que nós recebemos. Olha que pensamento bonito. O perdão é o maior milagre que Jesus já realizou. Lembra que levaram um homem paralítico para Jesus? Primeiro Jesus perdoou, depois disse: levanta e anda. O milagre, a salvação é o maior milagre. Ele atende à maior necessidade, custa o maior preço e traz a maior bênção, que é a salvação da nossa alma. Primeiro Jesus quer nos salvar. Ponto 2 da nossa lição número 13, os 10 mandamentos e a vida prática. Como é que nós vamos fazer na prática esses 10 mandamentos? Podemos destacar no estatuto dos 10 mandamentos, no estudo dos 10 mandamentos, 3 princípios que devem nortear o nosso viver ao longo da jornada cristã. Então, pensando nos 10 mandamentos, eles são padrões de Deus, ajuda no relacionamento com o próximo e é um manual de adoração e conduta. Os 10 mandamentos é um manual, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de conduta. São os padrões de Deus e como relacionar com o próximo. Então, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos levam o ser humano a adorar a Deus sobre todas as coisas, e aqui nos 4 primeiros mandamentos. Nos outros 6 mandamentos, como eu vou me relacionar com o próximo. Os 4 primeiros, relacionamento vertical com Deus. Os outros 6, relacionamento horizontal, com relacionamento com o próximo. Isso é muito bem claro, os 10 mandamentos. 2.1, os padrões perfeitos de Deus. Os padrões de Deus são perfeitos. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou não mais são exigidos. De maneira nenhuma, a lei é imutável, os padrões de Deus continuam sendo exigidos. Não é justificativa para um viver que transforma a graça de Deus em libertinagem. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu não vou observar a lei, transformar numa libertinagem. De maneira nenhuma, Deus nos trouxe a liberdade para praticar a lei e fazer o bem. Olha o que está escrito na carta de Judas: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Então, nesta igreja onde foi direcionada esta carta, dizia que tinha pessoas na igreja que estavam deturbando, não estavam entendendo a graça de Jesus. A graça de Jesus para cumprirmos a lei e agradar a Deus e fazer isso com amor. Então, podemos concluir, porque a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés, Jesus trouxe a graça para nós cumprirmos a lei. Olha aqui, é crucial ter em mente que os 10 mandamentos revelam algo do caráter moral de Deus e que nele não há mudança nem sombra de variação. Então, os mandamentos dados lá no Antigo Testamento são válidos do mesmo jeito. Deus e Jesus nos dão graça, o Espírito Santo, para nós cumprirmos a lei por amor, com bastante alegria. O Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado, sem dúvida, nos tirou da potestade das trevas para sermos dele e vivemos de acordo com a vontade dele. Por que Jesus nos libertou? Para cumprirmos a lei de uma maneira gloriosa, que Deus seja glorificado e tenhamos uma vida abençoada. Mais uma vez, vamos voltar lá no passado, a lei dada lá no Monte Sinai, isso, e o sermão de Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças. O que Jesus ensinou no Monte das Bem-aventuranças é mais profundo ainda. Se Moisés disse, não furtarás, Jesus já vem ensinar que nós devemos trabalhar a ponto de ajudar os outros. Então, nós podemos comparar esses dois montes aí. Olha que coisa interessante. A missão de Moisés foi tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. A missão de Moisés era conduzir o povo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é conduzir a igreja à Canaã celestial. A missão de Jesus muito maior do que a de Moisés. Moisés levou uma nação para a terra prometida. Jesus leva toda a humanidade que aceitar ele como Salvador para a terra celestial, para a terra prometida nos céus. Muito mais. Então, em Cristo é possível uma vida de fidelidade em Deus em amor. Cristo nos dá força para isso. Olha em Mateus 22 o que está escrito. E Jesus disse-lhes, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Segunda carta de João, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então, os mandamentos estão aqui e andamos em obediência aos mandamentos. Nós estamos praticando o amor. Obedecendo os mandamentos, estamos praticando o amor. O que Deus quer? O amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que ensinasse outros discípulos a guardarem todas as coisas que ele tinha mandado. Então, Jesus ensinou os discípulos e disse, agora vocês ensinam outros a guardar esses mandamentos, que eles são importantes. Olha o que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso Jesus disse. Eu ensinei vocês, agora eu ensino outros. Esta é a missão da igreja, essa é a missão dos filhos de Deus, essa é a missão dos cristãos, ensinar o que Jesus ensinou. Todos precisam conhecer os padrões de Deus. Todos necessitam de ser participantes da natureza divina. Todos precisam andar em espírito. Por isso que Jesus disse, ide e ensinai. Ide e ensinai. Ele ensinou aos discípulos e nós ensinamos a outros. 2.2. Conduzem à manifestação da prática do amor. Isso é que Deus quer. O amor na prática. Portanto, Paulo nos afirma que o amor cumpre a lei. Quem ama faz mais do que a exigência dos 10 mandamentos. Olha aqui Romanos 13. O amor não faz mal ao próximo. E de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pronto, amor já está cumprindo a lei. João nos diz que o amor nos guia para cumpri-la. O amor nos leva a cumprir a lei. A ideia prática aqui é que o amor e mandamentos caminham juntos. Deus mandou, mas o amor faz com que eu cumpra o mandamento por amor.
O amor é o motivo para obedecer, enquanto os mandamentos orientam e dirigem esse amor. Então, o amor, ele é dirigido pelos mandamentos. Os mandamentos falam o que devo e o que não devo fazer. Mas por amor, eu pratico mais do que aquilo exigido. Primeira carta de João está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem ama não acha o mandamento de Deus pesado. Não furtar, não adulterar, não matar, não roubar. Então, não acha pesado. Quem ama faz por amor. Os mandamentos não são pesados. Então, aparece que o mandamento é pesado, mas se nós colocarmos o amor nos 10 mandamentos, então fica muito mais leve. Os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus, os outros 6 em relação ao próximo. Se colocarmos amor, fica muito mais fácil. Jesus assinala que o cumprimento da lei e dos profetas está em amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. A base é o amor. A letra mostra os nossos erros. O amor faz com que nós pratiquemos isso por amor. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas nos ensinam a cumprir os mandamentos de Deus. Sem exercício do amor, é impossível guardar os seus mandamentos. Através do amor, nós guardamos e cumprimos os mandamentos de Deus. João, a hora que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se amamos a Jesus, amamos o Pai, cumprimos os mandamentos por amor, de maneira que amar é obedecer. Ficou muito fácil de a gente entender. Há uma lei exigindo e há o amor derramado para cumprirmos muito mais. Amar é obedecer, é prática do amor. Assim, no discurso de despedida, agora Jesus estava quase chegando a hora de ir para o céu, enfrentar a cruz e ir para o céu. Jesus disse a um grupo de discípulos preocupados por ouvirem que Jesus iria partir e que eles não poderiam acompanhá-lo. Jesus disse: eu vou, vocês agora não vão, vocês têm uma missão ainda para cumprir. Então eles ficaram preocupados. O que Jesus esperava deles? Amem uns aos outros. Vocês têm uma missão e começa amando uns aos outros. O padrão de comparação contra este amor é o amor de Jesus, que é o novo mandamento. Então, o novo mandamento deu vida à lei. Então, a lei é cumprida por amor. João 13,34. O novo mandamento eu vos dou. Jesus disse: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também a vós ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. Isto é a vontade de Deus. Jesus disse para nós: este é o meu mandamento. Então, este é a minha lei, a lei do amor, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso Jesus resumiu assim o mandamento. 2.3. São um manual e guia para adoração e conduta. Então, é como um manual para nós conduzirmos na nossa vida no dia a dia. Os 10 mandamentos são como um manual. Os primeiros 4 mandamentos, eu já disse, vamos repetir, os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Adorarás ao Senhor teu Deus, não toma o nome de Deus em vão. Então Deus vai ensinando como relacionar com Deus nos 4 primeiros mandamentos. No primeiro mandamento temos a quem dirigir a nossa adoração? A Deus. No segundo, os meios de adoração, diretamente a Ele. No terceiro, a maneira de adoração, sem tomar o nome de Deus em vão. No quarto mandamento, temos o tempo de adoração. Separe um tempo para adorar ao Senhor. Então, os 4 primeiros mandamentos, é referente ao relacionamento com Deus. Assim, esses mandamentos tratam da reverência ao respeito pela pessoa. Agora, os outros 6 é a reverência, o respeito com o próximo. Autoridade, tudo para a glória de Deus. Portanto, nossa atitude para com Deus refletirá em nossa atitude para com a família e o próximo. Então, é muito importante. Se eu respeito a Deus, eu aprendo a respeitar a família e respeitar o próximo. Então, os outros 6 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Isso é no sentido horizontal, em sentido com o próximo. Assim, referentes ao relacionamento com as pessoas. Os outros 6 mandamentos, referentes com as pessoas.
No ponto 3 da nossa lição 13 de hoje, princípios básicos dos 10 mandamentos. O que podemos aprender basicamente, bem resumido, para nós colocarmos em prática, tá? Os 10 mandamentos vão além de uma conformidade externa e superficial aos seus mandatos. Deus quer que nós praticamos por amor, internamente, não só cumprimento da lei externa. Os 10 mandamentos tratam com o coração, com os motivos, os desejos e pensamentos do coração. Tá? O que nós sentimos, Deus quer trabalhar com o nosso interior. Os 10 mandamentos em nosso coração, não um cumprimento da lei por obediência simplesmente, mas Deus quer que nós coloquemos amor. 3.1. Não devemos olhar apenas na letra da lei, isso não só na letra da lei, olhar com amor. Assim, para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos, é preciso ir além da leitura, memorização, verbalização, demonstração exteriores. Não, Deus não quer um cumprimento da lei mecanicamente. Ele quer que nós amemos e façamos a obra de Deus sabendo que a lei é para o nosso bem. É crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo, estar em Cristo e ser movido pelo amor ao próximo. Então, o amor faz nós cumprirmos a lei de uma maneira correta. Então Jesus falou, olha, vocês ficam olhando só para a lei, então são condutores cegos, precisa de colocar amor à lei. Então, o que é nascido da carne, biologicamente, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Você consegue colocar amor na lei? Veja que o autor colocou as tábuas da lei e transformou no coração, colocar amor na lei. Isso é muito importante. Esse foi o erro dos fariseus, que Cristo apontou tantas vezes. Eles interpretavam os mandamentos com algo puramente legal e superficial. Então, eles meramente, mecanicamente cumpriam a lei, não tinha amor. Guardavam a letra e se esquecia do espírito da lei, o amor que a lei queria nos levar. Marcos 7,13 diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenasse. Mesmo quando Deus deu a lei, ele queria que praticasse por amor, e eles não tinham entendido isso ainda. Olha em 2 Coríntios, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O sentido da expressão a letra mata é a interpretação só da letra, mecanicamente, e o Espírito nos dá graça para obedecer à lei. Então, o Espírito vivifica. Se nós colocarmos amor, o Espírito vivifica. 3.2. Cada mandamento trata de um grupo de pecados. Então, esses pecados parecidos um com o outro, perto um dos outros, os mandamentos estão nos orientando nesse sentido aí. Os pecados mencionados nos 10 mandamentos representam um grupo de pecados relacionados, similares. Não furtarás, não matarás, coisas que estão semelhantes. Mal que pode prejudicar a sociedade, o próximo e afastar a pessoa de Deus. Ou seja, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Então, quem cobiça vai querer furtar, então uma série de coisas, uma coisa vai chamando outra. O que nós precisamos de ter? Uma visão bíblica dos 10 mandamentos, mostrando como eles afetam a nossa vida hoje, como é importante nós observarmos o mandamento. Jesus cumpriu a lei e deu-nos a graça para cumprirmos mais ainda. Por exemplo, o mandamento não matarás inclui muitos outros pecados. Ódio, raiva, palavras abusivas, até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer mal ao próximo. Então, de onde vai surgindo? Uma série de coisas erradas que vão culminar num pecado. Mateus 5 está escrito, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha Jesus, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Então, a lei de Moisés disse, não matarás. Jesus disse, se já fica sentindo raiva do seu irmão, já está pecando, já está errado. Por isso precisa recorrer à graça de Jesus. O que Deus quer que nós façamos? Entenda a lei de Deus. Entenda a lei de Deus. Cristo ensinou que a pessoa que usa palavras abusivas é tão culpada quanto o homicida. Esse sentimento manifesta o mal ao próximo e não o bem. Então, palavras que vão produzir coisas que vão machucar, ferir o próximo. Efésios 4:31 está escrito, toda
amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós, porque isso é que leva a pecados maiores. 1 de João está escrito: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele na vida eterna. Então Deus não quer que aconteça o fato e nem que sinta à vontade o mal e seja encolarizado por aquele mal. Então, como Jesus Cristo interpretou e aplicou os 10 mandamentos? Dando vida aos 10 mandamentos, aplicando por amor. 3.3 e último subtítulo: os mandamentos exigem uma vida prática. Os mandamentos estão ali para ser praticados, não só decorados, mas praticados. Então, os mandamentos são negativos e positivos. Eles são expressos negativamente para enfatizar a pecaminosidade dos homens. Então, quando Deus disse não furtarás, é negativo, mas para produzir um fruto positivo. Mas sempre vão além do negativo e nos conduz ao elemento positivo. Além de não furtar, vou trabalhar para ter com que ajudar alguém. Por exemplo, o mandamento não cobiçarás significa não apenas que deixamos a ganância, mas que estejamos contentes com o que temos. E aí, o contentamento tira toda a cobiça. Olha que interessante, esteja contente com o que você tem. Quem está contente não vai pecar cobiçando. Assim, gratidão e contentamento são um aspecto positivo do 4º mandamento: não furtarás. Uma pessoa que é grata e contente não vai pensar em furtar. Além de deixar o roubo, deve-se trabalhar honestamente e repartir com quem necessita. Olha o que está escrito: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Além de não furtar, praticar para ajudar outros. Olha que pensamento bonito. Lá em Hebreus está escrito: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois se tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada que nós ajudemos ao próximo. Então, concluindo, no tópico 1 da lição 13, só da lição 13, nós estudamos Cristo, o cumprimento da lei. E o que aprendemos? A lei de Deus revela o caráter divino. A lei mostra como que Deus quer o nosso bem e como Ele é justo. No tópico 2, nós estudamos os 10 mandamentos e a vida prática, colocando em prática os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estabelecem regras e padrões de justiça, nos conduzem a um amor prático com o nosso semelhante e nos guiam a uma adoração verdadeira. Então, cumprindo os 10 mandamentos, estaremos abençoando o nosso próximo, estaremos amando a Deus e adorando a Deus sobre todas as coisas. Tópico 3, princípios básicos dos 10 mandamentos. Olha o que aprendemos. Os 10 mandamentos tratam com o coração, com os motivos e desejos do coração. Então, é importante que nós colocamos vida naqueles 10 mandamentos. Podemos fazer a conclusão final? O fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus deve mover-nos a estudá-los, procurarmos discernir os princípios neles contidos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus, então nós devemos entender corretamente os 10 mandamentos conforme Jesus entendeu e praticou. Devemos ser norteados pela contínua ação do Espírito Santo, pelo amor a Deus, vivendo um viver que agrada ao Senhor, que testemunha a todos a salvação e que glorifica a Deus. Então, que nós, através do bom testemunho, preguemos o Evangelho e glorifiquemos a Deus cumprindo os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, encerrando hoje o nosso estudo. Então, o que são os 10 mandamentos? Um diálogo entre a lei e a graça. A lei aponta o pecado, a graça diz que aquele que recorre ao Senhor é perdoado. É assim, tá? A lei e a graça. A lei dada por Moisés, a graça dada por Jesus no Calvário. Entendemos que Jesus cumpriu toda a lei e a salvação vem através do sacrifício dele no Calvário. Assim nós podemos concluir o plano da salvação. Qual é o plano de salvação? Este é o plano simples de Deus para que você possa ser salvo. Então, Deus nos deu a lei, aponta o pecado, Deus nos deu a graça para nós recorrermos a ele e pedir perdão. Dessa forma, o plano de Deus para a humanidade é um só:
plano de amor e liberdade, mesmo cumprindo os 10 mandamentos, que são mandamentos, mas com amor e vivendo na liberdade dada por Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Feliz 2025. Deus abençoe sempre. Deus abençoe sempre. Em nome de Jesus.